diferencial da Vitrine Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento São Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas, na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Vitrine Cultural deste sábado. Estava acompanhando o programa do Junqueira e vimos as fatalidades devido ao Covid-19. Por isso, você que está em casa, se proteja, use máscaras e se higienize a cada local que você entrar e sair. E hoje nós vamos conversar e bater um papo com o professor e poeta Antônio César. Seja bem-vindo, Antônio. Eu que agradeço por estar aqui, pelo convite. E vamos lá. Tá meio nervoso? Fica nervoso não, solta aí o ar e vamos embora. É um pouco. É que a chuva quase não deixou chegar. Isso é verdade. E você aí, tá chovendo no seu bairro? Comente aí pra gente, acompanhe o nosso programa e vamos conversar hoje sobre alma, poesias, né? E também um pouquinho sobre a profissão de professor, né? Então, põe na vitrine quem está conosco hoje, produção, o nosso querido poeta Antônio César. Põe na vitrine que hoje ele está à mostra. Vamos lá, vamos à produção. A vitrine. Fernandão. Estão procurando lá. A vitrine lá. Lembrando que esse layout é até bacana já mostrar que é um layout da questão do portfólio da Academia Sinopense de Ciências e Letras aqui de Sinop. Então, hoje quem está na vitrine é o Antônio César Gomes da Silva, membro da academia, na cadeira 34. Ele tem algumas obras publicadas, como O Melhor Lugar do Mundo, Poesia Infantil, O Repouso das Almas, O Protocolo dos Anciões, O Sol Mais Quente, Eco das Coisas nas Margens da Vida. Ele também tem linha de pesquisa sobre o norte do Brasil e condições sociais em geral, a afro-brasileira. É formado em letras e pedagogia e cursa atualmente mestrado em literatura. E a sua linha de pesquisa e escrita vem de classes sociais, afro-brasileiros, norte, entre outros. Também passa pela literatura infantil e juvenil, o público-alvo sempre crianças e professores. O Antônio César hoje então está na vitrine. Antônio, a gente sempre começa com algumas frases de personalidades, escritores, pintores, poetas, que estiveram aí na nossa questão histórica, para você comentar e aí a gente vai afunilando um pouquinho no seu trabalho. Então, a primeira provocação de hoje, põe na vitrine para nós, a primeira provocação é do nosso querido Manuel Bandeira. Vamos ver? Não, olha lá, está mostrando seus livros, a produção. Esses são os seus... Ali, ó, agora sim. Põe na vitrine. Manuel Bandeira, ele diz o seguinte: se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Que forte e bonito, né? Eu vi que na sua trajetória de obras você publicou lá O Repouso das Almas. Você concorda com a afirmação dele e o que você entende no seu livro aí sobre o repouso das almas? O Repouso das Almas é um livro de poesias que ele fala, é um livro meio que autobiográfico, né? Não está lá explicitamente, mas naquele momento que precisava falar sobre mim, quem lê não vai perceber nada de mim, porque é um livro que eu escrevi para mim, tanto que ele nem tem para vender. Certo. Eu só fiz uma tiragem curta de 20 exemplares e dei para algumas pessoas mais próximas, né?
E é um livro que eu fiz especificamente para mim e eu escrevi ele muito rápido, escrevi em 4 dias. Não porque a gente escreve rápido, né? Mas porque estava tudo na cabeça e eu precisava soltar. Sabe quando a gente escreve? É um desabafo? Seria um desabafo? Em boa parte, sim. Sabe quando a gente escreve aquilo para tirar de dentro? Então eu precisava, e ali fala sobre mim. E quando fala sobre as almas ali, as almas que eu encontrei pela vida, né? Algumas pessoas, algumas almas ainda estão em contato comigo, outras não. E quando o Manuel Bandeira ele fala que as almas são incomunicáveis, talvez elas sejam comunicáveis quando elas passam, né? Aquela pessoa que eu conheci há 20, 30 anos atrás, que está em um outro mundo, vive uma outra vida, não tem mais contato comigo, e eu não tenho mais contato com ela, as nossas almas são incomunicáveis hoje. Se eu morrer e ela morrer, não vamos mais nos encontrar. As almas, mas as que estão próximas, as almas que eu conheço hoje, essas sim, essas a gente se comunica. Algumas por telepatia, outras já tem que desenhar, mas a gente se comunica. Então, você acha que a alma, ela faz essa comunicação, mas só para quem está perto, quem está longe, não? Então, nesse caso, pensando dessa forma, sim. Quem está longe não tem mais como. Quem já ficou no passado, infelizmente, a não ser que a gente se reencontre, né, descubra na internet da vida e tal, aí a gente ainda pode relembrar alguns momentos. Esse dia um colega meu que eu não via há 21 anos me descobriu no Facebook, mandou algumas mensagens e tal, conversamos, mas depois conversamos por um breve momento, algumas frases. Aí ele disse que estava indo embora para o Japão. Falei, mesmo da pandemia, é que minha esposa é japonesa, então não nos comunicamos mais. Então, foi por um breve momento as almas se comunicaram, mas ainda assim, por estar tão distante, não só geograficamente, né, mas na convivência do dia a dia, infelizmente, mesmo que sejam aquelas pessoas que foram muito próximas da gente em outro momento. E no seu livro, quando você fala o repouso das almas, o que você quis dizer com repouso das almas? A morte? Não necessariamente a morte. Solidão? Mas justamente essa questão das pessoas que ficaram para trás, né? Das pessoas que passaram na nossa vida e ficaram para trás. Como é um livro de poesias, mas ao mesmo tempo autobiográfico, né? E fala de outras fases da minha vida que já ficaram para trás. Então são aquelas almas que agora estão lá no canto dela, naquele canto da memória, onde a gente não se comunica mais, né, Manuel Bandeira? E estão lá, quietinhas, e talvez fiquem lá o resto da vida, o resto da eternidade. E esse romance seu Nas Margens da Vida? Porque assim, eu quando li, eu entendi que a margem, ela basicamente vai nos guiando. Mas às vezes a gente não sabe onde vai dar. Quando você institui esse título Nas Margens da Vida, o que normalmente você quis dizer? Que aí eu fiquei bem curioso em saber. Eu precisava escrever um romance, e eu sou ruim de escrever histórias longas, né? Contos eu sou muito bom, mas romance muito complicado. Eu não conseguia achar um tema que eu conseguisse me prolongar ao ter uma quantidade de páginas suficiente para ser um romance. E numa aula do mestrado, o que eu estou fazendo na Unemate, né, o PPG Letras, que trata da linguística e trata da literatura, que a literatura é a linha que eu sigo, né? Numa das aulas, a professora começou a falar sobre as minorias e enquanto ela falava, eu pensava nas minorias, né? E foi ali que eu tive esse insight. Já sei o que eu posso escrever. No momento eu pensava em escrever um conto. Mas enquanto as aulas prosseguiam, mais informações vinham para minha mente e mais coisas eu queria colocar nessa história. Então um conto não seria suficiente. E aí eu pensei, eu preciso escrever uma história que conta a vida de alguém que está bem à margem mesmo da vida. Então, eu pensei, entre os homens e as mulheres, quem é mais discriminado, o homem ou a mulher? Então, entendi. A margem que você quis dizer é aquele que realmente está fora da conduta, ou do ciclo, ou da corrente, seria isso? Justamente. Aí, eu escolhi uma personagem feminina, uma personagem pobre, que entre as pessoas mais pobres e as... então, fui tentando colocar uma pessoa bem... Aí eu parei ali na pessoa negra, né? Ela é negra, ela é pobre e ela é mulher.
se for comparar, se for fazer essa dualidade, né, entre mulher e homem, quem é mais discriminado? A mulher, entre as classes sociais, os pobres, entre as cores, né? Não dá nem para falar raça, porque já se sabe que hoje Sim. raça humana é uma só, né? Homo sapiens sapiens. Então, entre as cores, o negro ele é mais discriminado. Não vou mais além, que senão vai ser uma personagem muito Complexo. é demais, né? Então, é uma personagem feminina, negra e pobre. E a história começa em 1968, quando ela tinha 2 anos. Eu entrevistei 3 mulheres negras e eu precisava de mais informações para compor a vida dessa personagem. E essas mulheres, elas cederam as histórias delas para mim. Então, peguei muita coisa delas. E juntei, não coloquei tudo, mas eu peguei um pouco de cada uma delas e compus a vida dessa personagem. E ela acaba até os anos 90, né? Não chegou aos nossos dias, não. E é uma personagem que, já no primeiro capítulo, ela perde a mãe, ela tem um pai ausente, ela tem irmãos que são meninos de rua e quase não param em casa, e ela fica completamente abandonada. Uma menina de 8 anos completamente abandonada, e a história segue a vida dela, né? Eu recomendo que vocês leiam, não é porque eu escrevi, mas eu acho que é uma história muito... que faz a gente refletir sobre a sociedade em que vivemos, né? Então se passa no século XXI. No século XX. No século XX. 1968, né? Inicia em 68. Então, século XX, aí ela traz toda essa trajetória. E ela finaliza com que idade? Ela finaliza ali em meados dos anos 90. Eu não dou uma idade para ela ali no final, né? Certo. No começo eu vou dando a idade para as pessoas se localizarem mais ou menos como que ela está. Os desafios de cada etapa. Agora ela é uma adolescente, agora ela é uma jovem adulta, agora ela é já adulta. E ela tem alguns conflitos. Aí na história ela tem um momento que ela tem uma relação de amizade com 2 rapazes que são homossexuais. Tem um momento que ela encontra a avó dela e ela descobre que a avó dela é neta de uma rainha africana. E essa rainha africana foi sequestrada e trazida para o Brasil e foi escrava, foi escravizada aqui no Aí Brasil. você já coloca toda essa pesquisa afro-brasileira ali. Sim, eu fiz uma pesquisa, eu tive que ler um monte de coisa, que eu descobri tanta coisa Então sobre os guarda um antepassados. pouquinho aí. E você? O que está achando do nosso programa? Comente aí, estamos ao vivo pelo Facebook da TV Nova Capital, ao vivo até às 3 da tarde. E amanhã nós temos reprise, a partir das 2 da tarde. Hoje nós estamos entrevistando o professor e poeta Antônio César, que está falando um pouquinho sobre o seu trabalho. E, continuando então sobre a questão, até a gente voltar no seu romance, a questão das almas. Então, você entende isso mesmo, as almas são incomunicáveis a partir do momento que você deixa de estar perto, seria isso. Põe uma nova provocação para nós, produção. Uma nova provocação, vamos ver de quem vem. Fernando Pessoa, ele diz o seguinte: a bondade é a delicadeza das almas grosseiras. Você acha que a alma tem uma relação grandiosa com o meio em que ele vive? Ou a alma vem catalogada, bondosa, nervosa, raivosa? Então, eu acredito que a alma é aquela nossa essência. Quando você é um menino de 6, 7 anos e você tem uma certa personalidade que se definiu, e um dia você acorda, você está com 30 anos, você é uma outra pessoa, bem diferente daquela, mas você percebe que muitos detalhes de quando você era aquele menino ainda está em você. Um dia você está perto da morte, já é um idoso, e você começa a refletir sobre sua vida. E eu conversando quando eu entrevistei as 3 mulheres que já são bem idosas, eu percebi isso nelas, né? E essa personagem das margens da vida, ela é uma pessoa bondosa, apesar de passar por momentos terríveis na vida dela, né? Tanto que tem umas passagens muito fortes no livro, não é recomendado para crianças, acho que talvez nem para adolescentes mais jovens, né? Tem umas partes lá que são muito fortes, que eu precisei colocar, precisei mostrar, porque a vida hoje ela é muito fácil comparado com outras épocas. Eu, quando era criança, até os anos 90, quando me vem à memória, a forma como a gente vivia e a forma como a gente vive hoje é muito mais fácil de viver. E imagina antes ainda, imagina nos anos 60, imagina na época da escravidão, no Brasil colônia, como que a vida das pessoas era difícil, né? E ela, apesar de tudo, ela tem uma alma boa.
apesar de ela fazer algumas coisas que a gente, se a gente for analisar, não é uma coisa aceitável, a justiça, se for olhar de uma forma jurídica, aquilo ali é passível de prisão, coisas que ela fez no decorrer da história, mas ela fez aquilo porque, na verdade, era uma defesa dela quanto às coisas que vinham para cima dela. Então ela tinha que sobreviver, seria isso. Ela estava sobrevivendo a alguns obstáculos. Para isso, às vezes, ela tem que fugir um pouquinho das ações mais comuns do dia a dia. Sim, e apesar de tudo, ela era uma pessoa boa, mesmo fazendo essas coisas. Tem um capítulo que não é baseado na história delas, mas baseado em lembranças que eu tenho de quando eu era criança e das histórias que eu ouvia de uns vizinhos nossos, quando eu morei em Rondônia, né? Umas coisas que aconteceram, que é melhor deixar para quem lê o livro, mas ela leva uma pessoa, ela não deixa que uma pessoa saia do caminho da morte, de uma morte bem dolorosa. E ela faz isso porque aquela pessoa não fez somente ela sofrer, mas fez outras pessoas sofrerem também. Inclusive uma pessoa muito próxima. Imagina você fazer um irmão seu, um filho seu, sofrer de uma forma terrível. E naquele momento, ela percebeu que se ela ficasse quieta, aquela pessoa ia chegar naquele momento e ia sofrer as consequências de uma forma terrível. Então, ela poderia não fazer, mas naquele momento ela não foi boa, né? Mas ela estava tão revoltada que ela não causou aquela coisa terrível para a pessoa. Mas ela deixou mas ela poderia ter impedido que acontecesse, né? Então, ela deixou que corresse sozinho. E é um capítulo quase do final do livro e tem um certo suspense. E até eu fiquei pensando sobre aquilo ali, né? Até que ponto a pessoa chegava em outras épocas para tentar sobreviver e, às vezes, as maldades que as pessoas faziam, mesmo sendo pessoas, de uma certa forma, bondosas, né, de almas bondosas. Então, a alma vem catalogada. Então, alma bondosa, maldosa, e à medida que ela vai vivendo, ela vai se direcionando, mudando, seria isso? Eu acho que quem muda somos nós, né? A alma, ela é mais uma espectadora de nós. Certo. Sabe aquela coisa de que a pessoa, ela cria a personalidade dela ali entre os 5 a 7 anos de idade? Certo. Então, aquilo ali é a criação da alma também. Quando a criança tem ali os seus 5, 7, 8 anos de idade, o que a criança é a alma dela. Aí depois ela vai se transformando no decorrer da vida, mas a alma persiste daquela forma, que é a essência. A alma seria a essência da pessoa. Essência. E você, como está a sua alma hoje? Chovendo, está aí tomando um vinho, conversando e assistindo Vitrine Cultural. Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais da obra e da biografia do nosso poeta Antônio César. Vitrine Cultural. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento Santomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos, e ficam em qual creche? Eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. Olá, meus amigos clientes, estamos aqui no Brasbol Roma, trazendo para vocês novidades, loja em anexo. Também agora com mais uma novidade correspondente do Bradesco, onde você pode pagar sua conta de luz, telefone, água, onde você pode fazer seu saque, onde você pode fazer sua transferência. Fica em anexo ao Mercado Brasbol Roma, o melhor atendimento, a qualidade na carne aqui no Brasbol Roma. E temos horário diferenciado na quinta, na sexta e no sábado, das 6h30 até a meia-noite. Brasbol Roma, Mercado da Família, onde você se sente bem comprando barato.
Olá, programa O Profeta. Aqui, TV Nova Capital, às 19 horas. O programa da minha família para a sua família. Esse programa é para abençoar você. Espero você às 19 horas de segunda a sexta. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos e ficam em qual creche, eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Então, na Peixinho, a gente não compara uma criança com a outra. Nós apenas comparamos a criança com ela mesma, né? Ela não sabe que ela está brincando e aprendendo coisas tão importantes da realidade e do futuro. Eles sabem que eles estão aqui para aprender, mas eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento San Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Estamos de volta com Vitrine Cultural. E você aí de casa, como está a sua alma hoje? Triste, alegre? As almas trazem emoções e carregam, ou ela, como você disse no bloco anterior, é só um reflexo? Elas carregam, sim. As almas somos nós, né? As almas, a nossa essência, e a nossa essência é formada por emoções, formada por opiniões também. As almas, elas é o que move o mundo, né? Não de forma espiritual, né? Mas de forma essencial, a nossa essência em si. Tá certo. Você de casa, você mamãe, papai, que está à procura de uma escola diferente de tudo que você já viu. Antônio, aqui em Sinop nós temos a San Thomas. A San Thomas é uma escola regular bilíngue, ou seja, do portão para dentro, tudo é passado em inglês. A San Thomas ainda tem jardinagem, culinária, yoga, movie class, francês. Ou seja, a criança, ela entra aos 2 anos, num ambiente totalmente imersivo no inglês, tem a alfabetização em português e ela cresce simultaneamente. Vamos ver um trechinho da San Thomas? The dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star, wake up when the clouds are far behind. Já pensou? Você estudar num lugar que todo mundo já fala inglês. Eu sempre digo que a melhor escola de inglês é viver num país que fala a língua, né? Então, se você está num ambiente que fala a língua, fica muito mais fácil de aprender. E a criança, ela é bem ligeira, né? Eu falo esse delay, né? Esse delay que a gente tem quando adulto, quando aprende inglês, a pessoa fala e a gente demora um pouquinho para responder, que a gente está traduzindo tudo. A criança ali, ela vai por associação, ela está falando e respondendo como se fosse a língua materna mesmo. É impressionante de ver. É aquela fase em que ela está recebendo tudo, né? E ela está com aquela vontade de conhecer o mundo. Então, ela aproveita ao máximo e ela recebe ao máximo. E se você está passando para ela, é o que ela precisa naquele momento. Se está passando para ela, ela pega. Exatamente. E, então, mamãe e papai, você que está aí em busca de uma escola, lembrando que são turmas reduzidas. Então, o legal é que hoje, devido à questão da pandemia, tem que ter menos pessoas em sala. E a própria San Thomas já disponibiliza isso, é até 10 alunos por sala. Então, conheça a San Thomas, fica ali na Rua das Castanheiras. Entra no Instagram que tem muito vídeo bacana da San Thomas. San Thomas, escola infantil regular e bilíngue. Voltando aqui então, Antônio, olha uma provocação que nós vamos trazer mais uma para você aí, falar um pouquinho.
Põe na vitrine, produção. Nós temos aí Mário Quintana. Ele diz o seguinte: subnutrido de beleza, meu cachorro poema vai farejando poesia em tudo, pois nunca se sabe quanto tesouro andará desperdiçado por aí, quanto filhotinho de estrela atirado no lixo. Então, o cachorro poema. Então, ele vai farejando. Ou seja, parece que tudo que ele vê pode ser um poema. Como que você se inspira para fazer os seus poemas? Mário Quintana é fantástico. Para mim é o melhor poeta brasileiro de todos os tempos. Então, que nem ele falou, poema está em tudo quanto é canto, né? E a gente pode fazer poema sobre qualquer coisa. Quando eu era criança, eu achava que poema era só coisa de amor, né? Que é o que se passa para as pessoas, né? E como um poema é uma coisa bonita, geralmente as pessoas, quando quer conquistar, recitam um poema para sua amada e tal. Então a gente fica com aquela coisa de que poema é só sobre... Mas o poema pode falar sobre qualquer coisa. Pode falar sobre guerra, sobre tristeza, sobre... Alegria, felicidade, violência, sobre tudo. Não só sobre temas bonitos, né? Pode falar sobre qualquer coisa. É claro que quando fala sobre um tema bonito é melhor, porque faz com que a alma da gente sorria, né? Uhum. Mas o poema pode ser feito sobre qualquer coisa. Até sobre uma mesa dessa aqui, se a gente estiver inspirado, a gente faz um poema. E um poema não um poema superficial, um poema denso, um poema complexo. Se a gente estiver inspirado, a gente consegue fazer sim. Certo. Então vamos falar um pouquinho das tuas obras de poesias. Põe na vitrine as recentes obras do Antônio como poeta. Nós temos aí 2 livros recentes, né? Nós temos o Eco das Coisas e o Ócio das Plantas. Eco das Coisas, quando eu falo em eco, eu lembro já dos deuses gregos, mas o que você traz especificamente neste livro, o Eco das Coisas? Então, esse livro, ele tem todo tipo de poesia que você imaginar. Poesia rimada, tem soneto, que é difícil de fazer, mas consegui fazer 2. Tem até um capítulo de poemas que fala sobre as cédulas de real. Eu estava inspirado nesse dia. Então é um livro que fala sobre várias coisas. Várias coisas diferentes. Das coisas, pelo que eu vi aqui, parece um poema. Só que aí você dedica um poema para cada pessoa? Como é que é Esse livro, o primeiro capítulo dele, tem 19 poemas. Certo. E minha turma de mestrado tem 20 alunos contando comigo, né? Uhum. Então eu pensei, vou dedicar um para cada colega. E depois eu decidi que resolvi dedicar os outros poemas a outras pessoas que eu conheço também. Então, todos os poemas desse livro é dedicado a uma pessoa próxima a mim, no momento em que eu estava escrevendo ele. E qual que é o poema que você mais gosta aqui, neste livro? O Eco das Coisas parece ser um pouco bem forte, né? Um pouco. Tem um poema aqui do último capítulo. Posso ler daqui? Pode, claro. Fica à vontade. Hoje você que está na vitrine e o seu livro também. Tá. O título dele é O Voo do Beija-Flor. O Voo do Beija-Flor é que a gente não gosta de analisar o próprio poema, né? Mas só para dar umas pistas para vocês. O título desse capítulo é O Real, então ele fala sobre as cédulas de real. E esse é o primeiro poema. Primeiro lembra o número 1, né? Certo. O número 1 número 1 é a primeira cédula de real, que hoje os mais jovens já não conhecem mais, mas nós que somos um pouquinho mais velhos lembramos daquela cédula verde, né? Então eu vou... Pode recitar para nós. Em 100 batidas contadas, plumagem iridescente inicia um voo quântico. Cores verdes ressaltadas se percebe então crescente, gradual, valor autêntico. Embora agora pautadas, sua história reticente é um grande conto mítico. Ou seja, aqui está falando da nota de R$1, falar da cor verde do beija-flor. O beija-flor é o pássaro que tem nota de R$1. E é um poema que tem 3 estrofes, cada estrofe tem 3 versos. E eu gosto muito do terceiro verso de cada estrofe, da última palavra. Olha lá a nota de R$1 aparecendo aí. Olha lá, gente, quem não conhece a nota de R$1... Parece aquela coisa lá das redes sociais. Oh, a nota de R$1. Parece até que é uma coisa inventada, né? Essa é uma coisa que alguém inventou. Gente, eu adorava a nota de R$1. Eu adorava.
Eu também, valia mais naquela época, né? Agora, era interessante que a criança, se você der, eu lembro do meu afilhado, ele tinha lá, assim, várias moedas de 5 centavos, 10 centavos, que não dava nem 50 centavos pra você juntar tudo. Aí você dava uma nota de R$1, assim, você quer trocar? Não, porque a quantidade para Eles criança... vão pela quantidade, né? Eles ainda não tem... Então essa nota de R$1 dá para comprar tanta coisa, né, produção? O que você comprava com a nota de R$1? Gente, hoje eu acho que de R$1 a gente não compra mais nada, acho que é por isso que não tem. Eu lembro, quando o real saiu em 1994, uma coisa que eu marquei. A lata de óleo custava 80 centavos. Certo. Que era lata ainda, não era nessa de plástico de hoje. E foi uma coisa que eu guardei. E o pacote de trigo de 1 quilo custava 42, que minha mãe fazia salgado. E eu comprava esse trigo todo dia. Então são duas coisas que eu não esqueço o valor do início. O né? real não custa nem aquela bala que refresca a boca mais. Pois é, né? Nem custa mais isso, depois que nem tem mais. Nem o real não existe mais, né? Só na memória. Eu guardei 2 notas lá em casa. Nem sei onde tá. Posso ler mais um? Claro, vamos lá. Esse aqui é um soneto. Esse aqui foi dedicado à professora Adriana Lins Precioso, da Unemate. De falar nisso, ela já participou do nosso programa. A Adriana Precioso. Aqui não, na outra TV, do nosso programa antigo. Vou até mandar um abraço para ela. Abraço, Adriana. É fantástico. E tem gente ligando para ele esqueceu de desligar o celular. Ao vivo, gente, acontece de tudo. Cachorro late, gato mia e o celular do Antônio Poeta toca. Mas eu tenho certeza que eles estão mandando aí, dizendo assim, olha, eu tô te vendo. Sim! É para ver se é ao vivo mesmo, né? Para ver se é ao vivo. Vamos ligar lá para ver se é ao vivo. Vamos lá. Soneto é um poema meio difícil de escrever, que ele tem que ter a rima, tem que ter a quantidade de versos. É um poema com 4 estrofes. Os 2 primeiros com 4 versos, os 2 últimos com 3 versos. Isso. Você também metrifica os seus versos ou não? Eles são mais livres? Eu tenho versos livres e versos metrificados já. Tá. Então vamos lá, lê para nós. Eu tenho que ler isso aqui porque soneto é difícil, então a gente tem que... Incorpora, vai lá. O título é Soneto do Fim da Guerra. É que nem a Adriana, ela é forte, né? Ela é uma guerreira, né? A Adriana é lá da minha região, Rio Preto. Vai lá. O sol tem na virtude claridade. Na aurora, um longo dia já aponta. O que foi antes da noite é saudade. Enquanto acorda, a vida vai dar conta. As horas vão seguindo a liberdade. Cada vez que desacata, uma afronta. Um descuido, a história se reconta. Sua arma mais poderosa, humildade. Vem a tarde, se quieta, se esquenta. Os planos são desenhos, uma flor. Se abrolha com a luz, não é briguenta. Será que o inimigo é sem valor? Mas tudo se apazigua no crepúsculo. O sono dessa noite vem maiúsculo. Então é um... Ó. Mas eu fiquei curioso, porque eu conheço a personalidade da Adriana, como eu falo, como pessoa. E quando você escreveu, como você enxergava a Adriana? Porque faz um tempo. Mudou esse sentimento ou ainda permanece no poema? Olha, ela foi uma das minhas professoras da graduação. E tem uns 3, 4 professores da graduação que a gente não esquece, temos contato até hoje, né? A minha orientadora, a Rosana Rodrigues da Silva, do mestrado também, foi minha professora da graduação. E também tem poema da Rosana aqui. Tem o seu também, Rosana? Você não viu ainda, mas tem também? Eu acho que não tem não, Rosana. Ó, depois você pega ele aí. Tem sim. E é que a gente está vivendo um momento muito difícil, né, politicamente, né? A gente tem até medo de falar, porque às vezes a outra pessoa... porque as pessoas não estão falando mais de política, estão falando de político. Enquanto a gente não entender que político não é política, vai ficar nesse tormento mesmo. Exatamente. A gente tem que pensar que o nosso país tem que ir para frente, né? Se o nosso país vai para frente, consequentemente a gente é levado junto. E quando tem algumas coisas, não vou falar pessoas, mas algumas coisas que não deixam ele para frente, que começa a fazer o próprio sistema se embananar, vamos dizer assim. E nós que estamos dentro, estamos juntos, né, nesse transporte, temos um transporte que é o nosso país e nós estamos juntos dentro dele, né? E a gente começa a brigar entre nós, isso aí também faz com que a viagem seja muito mais tortuosa. E a gente tem que ver que essa guerra, ela tem que acabar.
Aí você viu que ele termina com o sono é maiúsculo, né? Tá aquele sono que você dorme e... Opa, agora eu dormi, sabe aquele sono, aquele que esquece. Aquela dormida que você acorda no outro dia, acorda bem, hoje eu dormi bem. E é disso que a gente está precisando, né? A gente está precisando que essa guerra acabe e que a gente precise lutar junto para fazer com que o nosso país vá para frente. E a Adriana é uma dessas pessoas que luta para fazer com que o nosso país vá para frente. Por isso que eu dediquei esse poema para ela. Que bacana. Então vamos lá. Lembrando que ainda tem a nossa brincadeirinha no último bloco, que é a questão do livro. Ou seja, você vai passar numa livraria, você vai escolher ali um livro, e aí você vai nos dizer se você compra ou não compra este livro. Olha lá, a produção já está colocando ali. Dá tempo para um comercial ou não? Dá? Então vamos, depois do intervalo, direto para a livraria, Vitrine Cultural. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento São Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas, na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos, e ficam em qual creche? Eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. Com a sua saúde não se brinca. Quando precisar de medicamentos éticos e genéricos para você e toda a sua família, venha para a Farmácia Bem Mais Saúde. Temos a entrega mais rápida da cidade. Ligou, chegou. 3531-8181 ou o WhatsApp 99901-8181. Equipe treinada e experiente para melhor lhe atender. Ampla perfumaria e tudo para o seu bem-estar. Farmácia Bem Mais Saúde. Ligue 3531-8181 ou WhatsApp 99901-8181. Quando as pessoas perguntam onde nossos filhos ficam enquanto trabalhamos, e ficam em qual creche? Eu digo, Peixinho Feliz não é uma creche, eles ficam na escola. A Peixinho, ela não é uma escola, nós somos uma família aqui. O grande diferencial da Peixinho Feliz é ter a criança como centro de todo o trabalho. Então, na Peixinho, a gente não compara uma criança com a outra. Nós apenas comparamos a criança com ela mesma, né? Ela não sabe que ela está brincando e aprendendo coisas tão importantes da realidade do futuro. Eles sabem que eles estão aqui para aprender, mas eles entendem também que eles estão aqui para dividir, para respeitar o outro, para aprender isto. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento São Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas, na TV Nova Capital, canal 10.1 HD. Estamos de volta com Vitrine Cultural. Lembrando que depois do nosso programa tem Viola Minha Viola. Você que curte aí músicas bem mais raízes, né? Vamos dizer assim. E, lógico, um instrumento magnífico que é a viola, né? Então, composições magníficas. Nós estamos falando de composições, estamos falando de cantigas, estamos falando de poemas. Nós estamos aqui com o poeta Antônio César. O Antônio agora vai participar da nossa brincadeira final. Antônio, você está numa livraria, pense que você está numa livraria e você verificou ali alguns livros.
Vamos colocar a musiquinha para ele, produção, para ele ficar com medo. É bom deixar um pouquinho com medo. Você tem ali 5 livros. Você vai poder escolher hoje 2 livros apenas: azul, laranja, vermelho, rosa e verde. Por trás destes tem uma biografia de uma personalidade. Você vai dizer para nós se você compraria essa biografia ou você não compraria e o porquê. Certo? Então, vamos lá. Qual que você escolhe aí? Deu medo agora. Nós temos o azul, laranja, vermelho, rosa e verde. O azul. O azul? Tá em destaque ali. Azul. Olha, tá o chamando. azul tá em destaque. Eu acho que você vai gostar dele. Põe na vitrine em produção o azul. O azul, nós temos ali o nosso Gabriel Garcia Marques. Compraria a biografia dele? Rapaz! Gabriel Garcia Marques, eu já tenho até uma biografia dele. Para mim, o Gabriel Garcia Marques é o maior e melhor escritor de todos os tempos. Tudo que eu leio dele, eu gosto. Eu não sei por quê. Tem escritores muito bons que eu leio muita coisa boa, mas sempre tem uma coisa ali que eu fico meio assim. Mas tudo que eu leio de Gabriel Garcia Marques, para mim é bom. É o Guimarães Rosa, basicamente ali. Pois é. E tanto que ele é o meu patrono da Academia de Ciências e Letras de Sinop. E já li todos os livros dele. Todos não, tem um que eu estou terminando ainda, Reportagens Políticas, né? Que é um livro mais denso e mais direcionado, mas Gabriel Garcia Marques é fantástico, tanto que ele ganhou um prêmio Nobel, ele é de um país bem menor que o Brasil, né? E ganhou um prêmio Nobel, enquanto que o Brasil, que é um país tão grande, tem tantos escritores, ainda não conseguiu chegar lá. Porque ele é muito bom. Eu recomendo qualquer livro do Gabriel Garcia Marques, sobretudo 100 Anos de Solidão, que é o livro da vida. Que é o clássico, né? É o meu primeiro livro. Então ele comprou a biografia aí do Gabriel Garcia Marques. Sem falar nisso, ele acabou de falar. Não, eu também compraria, você pode ter certeza. E ele acabou de falar da Academia Sinopense de Ciências e Letras, academia, e nós vamos colocar na tela um portfólio que a academia acabou de soltar no final de fevereiro, com os membros acadêmicos, mostrando ali o currículo de cada membro, mostrando também as questões das obras publicadas, dos estilos de escrita, né? Então, você aí que vai fazer um evento, precisa de debates, nós temos aí grandes mentes, né, Antônio? O Antônio faz parte da Academia Sinopense de Ciências e Letras e é uma honra estar aí neste grupo. Com certeza. E lembrando que a partir dessa quarta-feira, no Facebook da Academia, toda quarta-feira tem uma rodada de conversa com os membros, né? Então, você aí corre lá no Facebook da Academia Sinopense de Ciências e Letras, já segue lá, curte lá, porque toda quarta, a partir das 19 horas, tem um bate-papo com um membro. Então, vamos para só mais um, né, produção? Mais um livro você pode escolher, mais um livro na nossa livraria. Então, você já escolheu o azul, ainda tem laranja, vermelho, rosa e verde. O verde. Tomara que a escolha aí, vamos ver, o verde. Deixa eu ver. Ah, você também vai gostar desse verde. Tá escolhendo só cores brancas. Vamos lá, põe na vitrine a cor verde. Olha lá, o Quentin Tarantino. Compraria a biografia dele? Compraria, com certeza. Quentin Tarantino também, todos os filmes que ele fez, eu assisti, gostei e dá aquele prazer de assistir as histórias dele, né? Ele é um excelente contador de história, que nós que escrevemos, a gente tem que saber contar a história, e ele sabe contar melhor que ninguém. E ele, todo filme que você assiste, ele pega referência de outras pessoas, ele está sempre homenageando alguém, e ele faz isso tão bem que você vê aquela cena, mas eu já vi essa cena antes, e você vai atrás, né? E você começa a entender melhor a produção dele. E também são histórias muito fortes, tem alguns filmes dele que não dá para qualquer um assistir, mas eu recomendo também, é o meu cineasta preferido. Então,
Você que está nos acompanhando, o que achou do nosso programa de hoje? Lembrando que amanhã tem reprise a partir das 2 horas. E depois do nosso programa tem Viola, Minha Viola. Antônio, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. A gente curtiu muito os teus poemas, o teu trabalho. Você tem aí 1 minutinho para se despedir do público. Pena que não teve um polêmico aí. Mas, obrigado por estar aqui e todos vocês que estão aí do outro lado, cuidem que a gente está em época de pandemia, tá? Aqui nós estamos distantes, né? Distanciamento social. E a gente vive um momento em que a gente tem que tentar minimizar ao máximo essa doença que é terrível, essa doença que mata. E temos que fazer a nossa parte. Se a gente quer que volte ao normal, a gente tem que fazer a nossa parte, porque enquanto a gente estiver por aí fazendo de qualquer jeito, desrespeitando, ela vai continuar e vai piorar, como está agora, como piorou, né? Então, e também peço para vocês que, se quiserem comprar algum livro meu, me procurem a Livraria da Dolores, nós estamos aí. Tá certo, então. E obrigado a você que nos acompanhou hoje, neste sábado. Amanhã tem reprise e agora o Viola, Minha Viola. Obrigado, produção. Obrigado, Antônio. Obrigado, telespectador. E até o próximo sábado. Lembrando, viu, produção, que o próximo sábado nós temos duas convidadas. Uma dupla que canta muito, mas só no próximo sábado você vai saber. Abraços, Vitrine Cultural. Programa Vitrine Cultural. Oferecimento São Thomas, Escola Regular Bilíngue. Peixinho Feliz, Educação Infantil. Visão Condominial. Todos os sábados a partir das 14 horas na TV Nova Capital, canal 10.